meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na nossa aula de português, a gente vai fazer comentários daquela atividade que eu já vinha passando para vocês, tá certo? Que é das páginas 146 e 147, certo? E dessas duas questões é para fazer somente até a sexta questão, certo? Essa parte de compreensão do texto. Então vamos lá fazer alguns comentários sobre as questões, tá certo? Para fazer a correção de vocês que já fizeram e para auxiliar os meninos que estão no presencial e vão fazer essa atividade agora. Então vamos lá. Primeira questão, converse com os seus colegas e professor sobre a questão a seguir. Apresente sua opinião e um exemplo que sirva de argumento para justificá-lo. Vamos lá. Por que foi necessário criar leis que amparam crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência? Então, gente, antes de mais nada, é que a gente precisa entender e reconhecer que a nossa sociedade, ela nem sempre vai tratar essas pessoas de forma adequada. Imagine se não tivesse essas leis, como seria, sei lá, uma baldeação aqui. Menino não ia ter direito garantido, não ia ter nada. Imagina como é. Se tendo essas leis, elas já não são cumpridas, né? A gente sabe, como a gente viu no nosso vídeo do ECA, né? De crianças trabalhando no sinal, crianças que não têm acesso à educação, à saúde, à alimentação. Se tendo essas leis, quase boa parte das vezes ela não é garantida, imagina não tendo. Exatamente, foi necessário para garantir, né, direitos a essas pessoas de forma adequada, certo? Que essas pessoas elas recebam um tratamento adequado, tá? E justamente havendo a necessidade de leis que amparem e garantam esses direitos. Aí ele pergunta bem aqui, né, para você citar um exemplo. Qual é o exemplo? O que a gente pode colocar? Exemplo, locais públicos sem rampas de acesso, pode ser um desses exemplos. Então vamos lá. A segunda questão, o que você já conhecia do que está previsto no capítulo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente? Essa resposta é pessoal, você vai citar aquilo que você já conhecia. Exemplo, eu já sabia que era por lei. Então o que você vai citar é justamente aquilo que você já conhecia. Se você sabia que o direito à alimentação era de fato lei que estava previsto no Estatuto da Criança, você vai colocar o acesso à educação, tá? O direito de ser respeitado e tudo mais. Então essa resposta é inteiramente pessoal, tá? Aquilo que você já conhecia, tá? Lembra do vídeo do ECA que a gente assistiu? Então se você lembra de algum, coloca aqui, tá certo? E a terceira questão, ela fala o seguinte: o que você não conhecia desse capítulo do Estatuto? O que foi uma surpresa para você? Então, nessa questão, ela é pessoal do mesmo jeito, só que é o contrário. Ao invés do que você conhecia, é o que você não conhecia, certo? E o que foi uma surpresa para você? Tipo, vixe, eu nem sabia que a gente tinha direito a isso e agora eu sei. Que é justamente uma resposta pessoal mesmo. Você vai ver lá, volte ao texto, qualquer coisa, aquele vídeo que a gente assistiu e cite alguma coisa que você não sabia que de fato foi uma surpresa para você, certo? Alguns alunos aqui na sala comentaram que era sobre o ensino gratuito, né, gratuito, obviamente, público e que tenha que ser próximo à sua casa, certo? Algumas pessoas comentaram isso, aí você vai responder de acordo com a sua opinião, com a sua resposta. E a quarta questão, ela está perguntando: você acha importante conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente? Por quê? Certo? Então, é necessário que a gente reconheça que, de fato, é importante a gente conhecer os nossos direitos e nossos deveres, né? Para que a gente saiba, para que a gente possa atuar como cidadãos mesmo. E a gente ter reconhecimento, isso aqui eu tenho por direito. Eu sou criança, mas eu tenho os meus direitos. Eu sou um adolescente, mas eu tenho os meus direitos. E isso tem que ser feito porque está na lei, certo? A quinta questão está falando o seguinte, converse com seus colegas e professor. Item A. Você sabia da existência de um estatuto para garantir os direitos dos idosos? Sim. Então você vai responder, né? Se você já conhecia, você coloca sim. Se não conhecia, você coloca não, tá? E no item B.
Você já viu em noticiários de TV ou na internet casos de desrespeito ao idoso? O que você viu? Que medidas foram tomadas? Aí, essa aqui é também pessoal, certo? Exemplo, eu vou dar a minha opinião. Pronto, eu vou falar aqui a minha resposta, tá? Eu já vi várias vezes, na verdade, não só uma, mas várias vezes nos noticiários, casos como esse. Exemplo, um idoso que ele é mantido sobre péssimas condições de vida pelos próprios filhos. Os filhos tomam a aposentadoria isso acontece. Gente, acreditem que isso acontece mais do que a gente imagina. A gente conhece alguns casos que são noticiados. Imagina os que não são noticiados. Quantos idosos vivem em condições terríveis dentro da sua própria casa? Enfim, né? Então, algumas notícias que eu vi, né, na televisão e na internet, justamente, né, dos filhos tomarem a aposentadoria dos pais, ficarem com dinheiro para si e simplesmente não ter cuidado nenhum com o idoso. Eu vi até uma vez que uma vizinha mesmo, ela denunciou, né, os vizinhos, porque ela não via, sabia que tinha um idoso na casa, mas ela mal via o idoso e quando via, ele era sempre muito magro, né, muito debilitado, e ela achou estranho, até que ela denunciou de fato, né. E foi visto que os filhos não cuidavam da alimentação do senhor, ele era muito debilitado, ele ficava direto deitado na cama, fazendo as suas necessidades, se sujando, assim, sem cuidado nenhum, e ele não tinha cuidado básico. E, gente, é tão louco porque são os próprios filhos. Imagina o quanto esse senhor fez pelos filhos. Que pode acontecer, né? Que tem muito disso também, de pai e mãe cuidar do filho a vida toda e no momento que ele precisar, o filho ou abandona ou pior, permanece junto, mas fazendo essa pessoa sofrer mais ainda do que se fosse abandonado. Não é? Então, aqui no caso, você vai colocar, se você já viu isso. A sexta e última questão fala o seguinte: releia o artigo 47 da Lei Brasileira de Inclusão e converse com os colegas e professores sobre as questões a seguir. Artigo 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo e em várias vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade, desde que devidamente identificadas, certo? Agora vamos aqui. Item A. Você já viu em algum lugar o que está descrito nesse artigo? Onde? No estacionamento de uma farmácia. Alguém viu? Alguém nunca viu? Vagas. Isso, né? É justamente isso. Vagas, né? Em algumas lojas, em shopping, em farmácia. Isso, no mercantil, no supermercado, ótimo. Você cita se você já viu e onde você viu. Eu vi em frente a um supermercado, eu vi em frente ao banco, eu vi no estacionamento do shopping, tal. Então, não, eu nunca vi isso nem no momento da minha vida. Você vai comentar também, certo? E já no item B, a pergunta é: o que você pensa sobre a existência dele? Vocês acham que é importante isso ou não é importante? Isso você pode colocar a minha opinião, que é uma medida que é importante para garantir a acessibilidade dessas pessoas, certo? Porque eles têm direitos do mesmo jeito que a gente, certo? E a ideia de ter um lugar marcado é justamente porque são os locais que são mais próximos da área de acesso de pedestres, entendeu? Para poder facilitar. Porque imagina colocar essas vagas, ou então o cadeirante só conseguir uma vaga porque tá tudo cheio lá no final do estacionamento, entendeu? Então é difícil, certo? Porque ele vai ter que colocar o carro e dar uma viagem. Então é por isso que é garantido nos locais mais próximos da área de acesso mesmo, certo? Item C. Quem deve cumprir essa lei? Quem é que tem que cumprir essa lei? E essa lei, de fato, são esses estacionamentos mesmo dos locais abertos.
eles precisam cumprir isso, eles precisam disponibilizar uma parte das suas vagas para os deficientes físicos, certo? Portadores de cadeira de roda, enfim, certo? Então, são justamente os próprios estacionamentos que têm que cumprir essa lei de fato, tá? O restante da população, a gente tem que respeitar isso, mas quem tem que cumprir essa lei é quem está dando essa função, né? Dando, como é que eu posso dizer? Essa acessibilidade às pessoas, tá? E no item D, a Lei Brasileira de Inclusão tem por objetivo garantir que as pessoas com limitações diversas tenham seus direitos respeitados. De que maneira o artigo 47 garante condições de locomoção para as pessoas que têm mobilidade comprometida? Respondendo o item B, né? Justamente como é que eles vão garantir essas condições de locomoção? Reservando vagas exclusivas, que sejam próximas às entradas, certo? Para as pessoas com algum tipo de deficiência, certo? O Ravi está certíssimo. Mas você pode colocar, né, que eles podem fazer isso reservando as vagas exclusivas mesmo para os cidadãos, certo? E o item E, para a gente finalizar aqui, item E, você já viu casos de pessoas que estacionam carros em vagas reservadas para pessoas com comprimento de mobilidade? Sim. O que você pensa sobre isso? Então, mais uma vez, uma pergunta pessoal, certo? Você vai colocar se você já viu, sei lá, algum cara querendo dar despertinho, não, eu vou só aqui na farmácia rapidinho, e coloca o carro num local que não é pra ele, com a justificativa, não, vai ser bem rapidinho. E se nesse rapidinho dele, chega uma pessoa que precisa, certo? Então, gente, tem muita gente que desrespeita isso, coloca na maior cara dura, certo? Aí você vai colocar, né, se você já viu ou se você não viu, e o que é que você pensa sobre isso, sobre essas pessoas que não respeitam. Então, meninos, lembrando que a atividade ela sempre vai ser somente resposta, tá certo? Façam no caderno, não esqueça do que eu sempre cobro, que a data, né, que foi passada a atividade para vocês, a página proposta, tá certo? Me enviem pelo Google Classroom, como vocês já sabem, e se surgir alguma dúvida sobre o que a gente estudou, sobre alguma questão ou sobre qualquer outra coisa, não hesitem em me mandar uma mensagem, beleza? Por aqui a gente vai encerrando. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.